Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. E você sabe, colabore, precisamos continuar aí, olha, projetando as ondas e as imagens consoladoras da rádio e aqui da nossa TV Mundo Maior. Você sabe que nós temos o www.feal.colabore.org, né? E o Pix, inclusive, 11 97 261 0272. 11 97 261 0272. Ok? Muitíssimo bem. E aqui para o nosso programa, o nosso WhatsApp é o 71, que é aqui em Salvador, 99915167. 5167. Você sabe que também temos um programa na Rádio Boa Nova, ok? Meus amigos, olha, eu procuro racionalizar as questões envolvendo fé. A gente ouve tanto falar, né, que o Espiritismo é uma fé raciocinada, e a gente fica sem raciocinar a nossa fé. Por que eu digo isto? Uma professora de Goiás, em uma sala de aula, não é, disse que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, e que alguma coisa além disso era impuro. E gerou ali uma discussão, isso viralizou pelas redes. E eu tenho um programa aqui em Salvador, na FM Metrópole, que é um programa diário, segunda às sexta, às 14 horas. Programa de rádio, passa pela internet, Metro 1, vocês veem. E aí eu fiz o comentário e o pessoal disse: Medrado, você como espírita não deveria estimular essas práticas condenáveis na Bíblia. Eu até achei estranho. Eu falei assim: meu Deus, será que essa pessoa realmente é espírita? Ou ela é evangélica fundamentalista? Porque a gente está vendo um crescimento do fundamentalismo de determinados segmentos evangélicos. É fato. É fato. É fato. E eu, naturalmente, respondi, eu disse: não, eu sou contra se estar em sala de aula, a professora dando a sua opinião, que aí não tem nada a ver com questão de direito, de liberdade de expressão, e se apegam a isso, liberdade de expressão. Gente, liberdade de expressão não significa liberdade de agressão, não significa ultrajar a ética, nada disto. Então, o meu questionamento a essa professora é que era uma escola pública, rede municipal de uma cidade de Goiás, e que não havia nenhuma discussão de classe, de matéria alguma sobre a questão, ela simplesmente colocando a ideologia religiosa dela. Eu compreendo e penso assim, que nós não devemos levar para os espaços, estou falando nós espíritas, para os espaços convicções religiosas para impor a outro as nossas convicções.
E isso é violação de cidadania. É violação de cidadania. Se você está me assistindo agora, é porque você tem a compreensão de que vai ser uma conversa sem discriminação, sem preconceito, que eu entendo cristã espírita. Mas uns espíritas hoje em dia aí a favor de pena de morte, eu fico sem entender. Qualquer cristão, mas principalmente espírita. Pois é. Então, fica aí o registro para que não esqueçamos de que a nossa doutrina é uma doutrina de fé raciocinada. Fé raciocinada. Ok, vamos lá. Rosiane Machado é de Santos, São Paulo. Doença como hemofilia está no karma ou é só genética? Eu escolho ser hemofílica? Não sou, mas tenho um sobrinho que é e sofre muito. Oh, Rose, eu imagino, não é? Poxa, eu imagino. Imagino quando foi criança, não sei, você não disse a idade. Olha, essas doenças congênitas, genéticas, elas têm um comprometimento kármico muito forte. Muito forte. Você tem assim, em algumas você tem a predisposição, o que significa que aquilo poderá ocorrer ou não, não é? Então você tem uma predisposição ao diabetes, por uma questão de família. Eu tenho, mas mantenho o controle medicamentoso que seja ali, para que não se estabeleça. Então, já há uma predisposição genética, mas há doenças, síndromes, por exemplo, você falou a hemofilia, o autismo, a esquizofrenia, que são processos mesmo associados não apenas à disposição, mas ao código genético para que funcione. Aí você vai me perguntar, a pessoa escolhe? Sim, numa programação de vida, ela vê o de que necessita, então faz a escolha, a depender da necessidade ali espiritual de crescimento. Vamos lá, o hemofílico tem esse problema com o cuidado para evitar traumas, acidentes, cortes. Então aquele espírito pode ter sido um espírito que se aventurou, um espírito que não protegeu o seu próprio organismo, pode ter sido, isso em vida passada, um espírito que se arrojou a determinadas questões de pôr sem reserva a sua vida em perigo. Então aí vem sob as circunstâncias. Estou falando genericamente, porque isso não significa que os hemofílicos tenham sido isso. Mas, em geral, tem esse viés sim. Tá bom, Rose? Um abraço. Mas olha, sobre cuidados, não tem problema. Robelícia de Poços de Caldas, Minas Gerais. Medrado, você se lembra de mim? Tem uma foto da gente na Urca aqui em Poços em 2012, no 15º encontro para estudo da ciência espírita. 2 jovenzinhos. Brincadeira, tenho muito mais idade que você. Você era jovenzinho. Saudade, Baiano. Quando é que vem rever a gente por aqui? Ô, Robelice, eu não estou lembrado de você. Honestamente, poderia aqui dizer, sim, não, mas não estou. E eu tenho isso, de repente, se eu vi a foto, aí eu lembro. Mas assim, de pronto, eu não estou lembrado. Mas que encontros fantásticos, né? Sônia Cristina Sarti, admirável, fazia com maestria. Depois um outro grupo ficou naquela competição, aí começou a fazer antes de
de Sônia, só por competição. Ai, como ainda existe isso, né? Dentro do movimento espírita, né? Mas criar a oportunidade de voltarmos aí, né? Eu tinha também aí, né, Rob, eu tinha um programa aí na TV, Poços, né? Durante muitos anos, mais de 10 anos, eu tive programa aí em Poços de Caldas. Um abraço para você. Cidade maravilhosa, linda, linda, agradabilíssima. Lúcia Elizabeth é de Guarulhos, São Paulo. A transição planetária é mais acelerada em alguma parte da Terra ou acontece no mesmo nível? Porque se tiver um lugar especial, eu quero ir para lá. KKKKK. Brincadeira à parte, quero saber de verdade. Ô Lúcia, é você com sua pergunta me fez pensar em uma questão aqui. Esse negócio de transição planetária, eu acho isso conversa fiada. Me permitam, me desculpem quem pensa em sentido diferente, porque olha, a Terra sempre esteve em processo de crescimento, em processo evolutivo, sempre. Porque a Terra, ela vai ser impulsionada pelo somatório das vibrações dos encarnados. Os encarnados vão tendo a compreensão de melhoria do clima, de maior cooperação, de maior solidariedade. Isso também vai melhorando a egrégora da Terra. Então eu não vejo algo que seja da Terra para as pessoas. Não. É produto, é aquela velha história, você mora na sua casa vai ser arrumada ou desarrumada se você arrumar ou desarrumar. A casa em si sozinha, me permito a redundância, ela não vai se arrumar, não vai limpar as paredes, então é o produto dos moradores, como a terra o produto dos encarnados. Mas o que eu digo que você me chamou a atenção é que o pessoal fica, né, nesse frenesi de que a Terra, né, transição planetária, aquela coisa toda, e não se dá conta exatamente disso. A gente vê a África, a gente vê no Brasil mais de 20 milhões de pessoas passando fome, aí a gente vai ver a Austrália, que não existe fome, a gente vai ver na Suíça. Então parece que assim, um lado está indo, o outro não está, não é, Lúcia? Então isso não existe na minha concepção, certo? Mas olha, vamos ali àquela inserção que nós fazemos todo o programa. Você sabe lidar com pessoas tóxicas? Como não se envenenar? Veja aí. Eu volto já já. Meus amigos, a reflexão desta noite é sobre a convivência com pessoas tóxicas. Precisamente, sabemos lidar com pessoas tóxicas? Você sabe lidar com elas? Para que, inclusive, elas não contaminem você também espiritualmente? De imediato, precisamos entender o que seja uma pessoa tóxica. Pessoa tóxica é aquela pessoa que gera problemas. Aquela pessoa que gera mal-estar. Aquela pessoa que é perturbada. E todos nós temos no nosso rol de convívio uma ou mais pessoas tóxicas. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, social ou religioso. Isto quando nós mesmos não somos. Então, a pessoa tóxica, ela mina, ela suga
a sua energia. Ela drena a sua energia. É aquela pessoa que você faz o seguinte comentário: olha, toda vez que eu me encontro com fulano, com fulana, eu saio exaurido. Todos nós já fizemos um comentário desse. Olha, é um peso. É uma forma de identificar uma pessoa tóxica. É claro que nós objetivamos sempre relacionamentos saudáveis em toda a área que circulamos. Então há pessoas que nós podemos evitar para não nos contaminarmos, mas aquelas que estão dentro de nossas casas, aquele que divide com você, entendeu, né? Está ali a radioatividade toda do seu lado. Então você tem que aprender a se proteger. As pessoas tóxicas geralmente são muito difíceis, porque elas, inclusive, carregam a certeza de que são as donas da verdade. Por isso, as pessoas que estudam as pessoas tóxicas, difíceis, a primeira sugestão que elas sempre dão é: crie limites. De imediato, você pode pensar aí, eu tenho que dar limite a outra pessoa. Não, para você. Crie limites, crie seus filtros. O que seriam seus filtros, seus limites? A proposta já diz até onde eu posso ir nessa discussão. Faça você a sua relação de aproximação ou afastamento. O outro passo é quando você se relaciona com chefes, com patrões. Os estudiosos dizem o seguinte: reveja a sua posição na relação, para que de repente os seus processos de carências e dificuldades não venham à tona diante de alguém tóxico. Não precisa ferir ego de ninguém. Apenas faça o seu melhor sempre. O terceiro ponto. Como também temos isso, e em função do ego. Não revide com o mesmo veneno. Resista às provocações. Não se esqueçam que estamos falando de como lidar com pessoas tóxicas. Agora, um fato interessante é o seguinte: não se culpe pela toxicidade de ninguém. Aprenda também, talvez esse seja um desafio muito complicado, aprenda a relevar. E como é que você vai relevar? Vai deixar para lá uma situação. E aqui não estamos falando num contexto criminoso, não é? Estamos falando nessas querelas do dia a dia. Você vai aprender a relevar. Volto ao que eu falei anteriormente, logo no início, a contextualizar. Então aí você releva contextualizando a pessoa na vida dela.
Você releva contextualizando as dores que ela já passou. Temos que aprender a lidar com as pessoas no limite das nossas dificuldades. O que é o limite das nossas dificuldades? Aquilo que eu sei que eu não consigo, então eu não vou adiante. As pessoas tóxicas, muitas vezes, elas são envenenadas por elas mesmas em razão das suas dores. Então, as pessoas que estão desajustadas querem isto, querem oportunidade para vomitar sobre vocês os desajustes delas. E para encerrarmos, meus amigos, olhe, não se esqueçam que nós vamos estar sempre, em alguma medida, retendo o que as outras pessoas nos trazem. Então vamos procurar diminuir isto. Vamos estar retendo a raiva. Vamos estar retendo também a generosidade. Em alguma medida. Olha, esse mundo está tão... As pessoas estão querendo tantas latas de lixo porque elas estão se sentindo porcarias. Estão querendo passar adiante. Pois é. A gente pensa que não, mas estamos ali sempre com ambiente de trabalho, ambiente familiar, por todos os lados do centro. As pessoas tóxicas existem. Eu acho que dá para responder mais uma aí, não dá, Rafael? Esther Pereira, de Imperatriz, no Maranhão. Ela diz o seguinte: as percepções que guardamos quando despertamos dos sonhos são de ordem espiritual ou psicológica? Tem vezes que eu retenho as informações, muitas vezes nada fica gravado e sei que sonhei. Olha, nós sonhamos todos os dias, e mais de um sonho. Sabe, Esther? Agora, o que é que acontece? É que nós bloqueamos porque esses sonhos, a maioria são fisiológicos, estão muito associados aos nossos recalques, às nossas frustrações, às nossas inquietudes, certo? Então, é por isso que nós queremos esquecer, tá bom? Os sonhos espirituais não são facilmente retidos, mas eles são muito bem elaborados. Você sabe que está no mundo espiritual, você sabe que está lidando com um ser desencarnado, tá bom? Um abraço. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa. É aquele momento que eu peço a você que me queira bem. Para que essa antipatia, o coração amarrado, essa coisa? Mas olha, eu entendo a lei das afinidades mentais, né? Só não fique aí entufado, não. Tá bom? Me queira bem, não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. E até a próxima, e fique em paz e que não tenhamos sobressaltos. Ave Maria. Tchau, tchau.